Olá, pessoas, bem-vindos aí ao módulo 2 da História 3, tá? Módulo esse que vai falar sobre os caminhos e descaminhos do Império da República Velha no Brasil. Então, vamos começar aqui com a unidade 1, ou tema 1, tá? O segundo reinado e o fim do Império Brasileiro. Note a palavra Império com I maiúsculo, né? Uma instituição que houve no Estado brasileiro no final do século XIX, tá? Início do século XIX até o final. Foi um grande império que durou de 1822 a 1889, tá? Com os imperadores Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II. A gente viu lá na História 2 como se deu a independência do Brasil e como aconteceram os processos que vieram pouco depois dessa independência, né? Vocês viram que foi uma independência forjada, não houve participação popular e foi uma independência elitizada, não, uma independência que atendeu aos anseios de uma pequena elite brasileira. E essa pequena elite brasileira lançou uma grande provocação na década de 1830 e 1840. Tínhamos uma vocação agrícola, porque éramos um país que começou a sua história com a extração do pau-brasil, depois a produção da cana-de-açúcar e no fim do século XVIII e início do século XIX até o século XX, o café. Então, naturalmente, nós somos um país com uma grande vocação agrícola. Porém, as pessoas contrárias a esse pensamento elitista lá do século XIX lançaram outra provocação. Temos essa vocação agrícola ou estamos com um atraso industrial? Estamos aqui falando pessoas do século XIX, tá? Já havia tido a primeira revolução na Inglaterra, Revolução Industrial, e outros países europeus estavam também já em seu processo de industrialização. Eu fico com a segunda tese, né? A gente não era potência agrícola, não tínhamos essa vocação agrícola, apenas estávamos atrasados em termos industriais. Somos uma potência agrícola até hoje, mas uma potência que a gente chama de agroindustrial, juntando a agricultura e a indústria. Na época, século XIX, vamos situar aí a importância do café, né, os barões do café, essa planta que foi trazida para o Brasil e teve uma grande aceitação do solo e do clima brasileiros, tá bom? Então, por conta disso, o café vai ser o nosso principal produto econômico durante todo o século XIX. Vai ser ele que vai possibilitar o surgimento de grandes cidades, de uma economia bastante desenvolvida em termos agrícolas e que vai colocar o Brasil aí no cenário mundial enquanto grande exportador de café, né? Um país agroexportador e rural, ou seja, as pessoas moravam em sua maioria no campo por conta do próprio café, tá bom? O café, pessoas, ele vai ser tão importante que é a partir do café que nós vamos ter no Brasil as primeiras ferrovias e o estímulo para a vinda de trabalhadores livres. Vocês podem observar no mapa aí, ó, que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro foram os que tiveram os maiores avanços da produção de café. Então, você já começa a entender aí por que muitos estados do Sudeste, né, principalmente esses dois citados, são mais desenvolvidos que outras áreas do mundo, certo? Por conta disso, pessoas, né, dessa grande produção, dessa grande importância do café no cenário econômico brasileiro, esse produto era exportado para a Europa, né? Quase que 90% do café produzido no Brasil era vendido, ou seja, as riquezas não ficavam aqui no Brasil, elas eram vendidas e se concentravam na mão de uma pequena minoria, né? Os grandes latifundiários, os grandes donos dessas propriedades rurais, baseadas no trabalho escravo. Lembrando aqui, pessoas, que nós estamos falando aí de meados de 1840, tá? Então, ainda assim era população trabalhadora escrava, tá? Uma população que não tinha direito nem à sua própria força de trabalho, porque estava presa às condições servis, às condições escravas. O café, pessoas, além de ser importante em termos econômicos e de infraestrutura, né, com o desenvolvimento dessas ferrovias, fez com que grandes cafeicultores tomassem decisões no governo. E aí a gente tem o conceito de uma elite que participava das decisões governamentais. Por isso que nós falamos, a independência foi um anseio das elites.
né? Foi um anseio desses cafeicultores que queriam gozar por mais independência econômica, né? Sem restrição à metrópole portuguesa, né? Antes de 1822, tá bom? Então, fiquem ligados a essa ideia aí dos cafeicultores, que vai ser de grande importância para o que vamos ver daqui para frente. Por conta disso, dessa grande importância, né, itens importantes também assumem papéis importantes na dinâmica social. E esses itens, em muitos casos, podem gerar uma grande crise. Crise essa gerada devido à mão de obra utilizada, né? Era uma mão de obra escrava, era uma mão de obra onde 100% do trabalho até 1830, 1840 era feito a partir de mão de obras negras africanas escravizadas. E por conta disso, quando você tem uma grande parcela da população brasileira lá no século XIX que era escrava, essa grande parcela da população não consome, não tem dinheiro, não tem salário. Se não tem dinheiro, não tem salário, não tem mercado consumidor. E aí nós temos a figura de um país que estava já no auge da sua industrialização e buscava novos mercados consumidores, a Inglaterra. Em 1845, a Inglaterra vai fazer um decreto que é o Bill Aberdeen. O que era o Bill Aberdeen, professor? Autorizava a captura de embarcações que carregassem africanos com a finalidade de serem escravizados. Então era como se fosse uma polícia em alto mar, uma blitz em alto mar, né? Se visse algum navio trazendo escravos africanos para o Brasil, para qualquer país aqui da América Latina, esse navio era confiscado e os negros eram levados de volta para a África. Pessoas, o tráfico negreiro era um comércio muito lucrativo para quem o fazia, né? Para os traficantes de escravos. Então, qualquer perca, qualquer navio que fosse apreendido, era uma soma considerável de dinheiro que era perdida. Tá? Então, o Bill Aberdeen foi uma forma que a Inglaterra tentou encontrar para fazer com que o Brasil adotasse o fim da escravidão, em 1845. Anos depois, o Brasil, com a lei chamada Eusébio de Queiroz, em 1850, decretou o fim do tráfico negreiro. Ou seja, não pode mais vir escravos trazidos da África para o Brasil. Isso foi consequência do próprio Bill Aberdeen, feito pela Inglaterra. Em 1867, a gente vai ter a construção da ferrovia Santos-Jundiaí. Ferrovia essa que fazia com que a produção de café do interior do estado de São Paulo fosse para o Porto de Santos. Então, quando você tem uma produção escoada para o Porto de Santos, era mais fácil dessa produção ir para outros caminhos, né? Para outros países, para outros mercados consumidores. Então, o surgimento da ferrovia Santos-Jundiaí foi de grande importância para a continuidade da produção cafeeira, né? Produção essa que aumentou de forma considerável, porque a ferrovia levava o café de forma mais rápida, mais eficaz, né? Mais eficiente. No mesmo ano, pessoas, em 1850, foi promulgada a Lei de Terras. Que lei era essa, professor? Transformava a terra em mercadoria e evitava que trabalhadores livres e libertos se tornassem pequenos proprietários. Ou seja, nós temos aqui o uso da terra como mercadoria. Você só poderia ter uma quantidade de terra se você pagasse por ela. No caso, aumentou ainda mais a concentração fundiária, fazendo com que os escravos recém-libertos, ou que conseguiam a sua alforria, ou que os imigrantes que começavam a chegar no Brasil por volta de 1850, 1860, não conseguissem adquirir uma pequena porção de terra, né, se sujeitando a trabalhar nas grandes fazendas. Então, pessoas, essa lei ela só acirrou, né, só aumentou ainda mais a concentração de terra na mão de poucas pessoas, né? No caso, os grandes latifundiários que tinham grandes poderes aquisitivos. Olha essa mudança. A terceira mudança, então, nós temos aí a mudança do fim do tráfico negreiro, depois a entrada de imigrantes, né, por volta de 1840, e a terceira mudança faz justamente a chegada desses imigrantes, a partir de 1850 e 1840, né, 1840 e 1850. Começaram a chegar as primeiras levas de europeus que iriam trabalhar na agricultura brasileira. Mas foi a partir do final da década de 70 que essa imigração ganhou força. Então você tem o fim do tráfico negreiro, né?
pressão inglesa para que o Brasil acabasse com a escravidão. E, somado a isso, a vinda de imigrantes. Então, se eu tenho imigrantes vindo, eu não preciso de escravos, mas os escravos são mais, vamos dizer assim, mais benéficos para o grande produtor, né? Para o grande fazendeiro. Por quê? Porque não tem custo. É escravo. Você não precisa ter um custo muito elevado, além de uma alimentação que era precária e uma grande fiscalização, né? Porém, pessoas, para essa população, né, para esses grandes latifundiários, manter a escravidão era mais lucrativo, mas as pressões externas eram muito maiores. Por conta disso, o governo brasileiro vai promulgar 3 leis para tentar amenizar essas pressões externas. Então, a primeira lei aí, ó, 1871, Lei do Ventre Livre. Livre todo filho de escravo que nascesse depois da data da promulgação da lei. Então, toda criança que nascesse após 1871 nasceria livre. Entretanto, a mesma lei que fazia com que as crianças fossem livres também tinha uma cláusula que estipulava que os grandes fazendeiros poderiam usar essa criança até os 8 anos de idade. Então, é aquele ditado só para inglês ver, né? Uma lei que existiu, mas não funcionava. Alguns anos depois, em 1885, Lei dos Sexagenários libertava os escravos com mais de 60 anos. Também outra lei só para inglês ver, porque poucos escravos chegavam até os 60 anos. No ano seguinte, vai ser criada aí a Sociedade Promotora da Imigração, em 1886. Olha isso aqui. Foram muitos os conflitos relacionados às condições de trabalho e aos valores pagos aos imigrantes, que eram em sua maioria italianos, espanhóis, alemães e portugueses. Já no século XX, também começaram a chegar os japoneses. Então, você tem vários imigrantes de várias partes do mundo que vêm para o Brasil e que já vêm para cá com uma expectativa de vida, né? Com uma esperança de melhorar, de trabalhar e constituir um patrimônio. Só que eram valores muito baixos. Por que eram valores muito baixos? Porque não pagava nada antes. Então, qualquer pagamento que havia para novos trabalhadores já era algo considerável para os grandes latifundiários. Porém, era um valor muito irrisório, muito baixo para esses trabalhadores que começaram a chegar, né? No caso, os imigrantes italianos, espanhóis, alemães, portugueses e no século XX, japoneses. Na foto aí, pessoas, nós temos a imagem de uma família italiana que tinha acabado de chegar no Brasil em 1900. Vamos acompanhar essa leitura aqui. As fugas que causavam prejuízos aos proprietários tornavam-se comuns a partir de 1887. Lembrando que a escravidão acabou, entre aspas, em 1888, em decorrência da radicalização do movimento abolicionista e do apoio que ele recebia de setores da opinião pública. Esse movimento aqui, pessoas, o movimento abolicionista foi um movimento organizado por intelectuais da classe média e alguns escravos que conseguiam a sua alforria para a libertação de outros escravos, né? A abolição da escravidão, especialmente das classes médias urbanas das grandes cidades. Fugas, alforrias e outras estratégias agenciadas pelos abolicionistas e também pelos próprios escravos apressaram o fim da escravidão, que já estava condenada no plano internacional desde o fim da Guerra Civil Estadunidense na década de 1860. Então, em 1888 foi assinada, né, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que libertava todos os escravos a partir daquela data, sem direito à indenização aos proprietários. Ponto negativo dessa lei, pessoas, não houve um planejamento posterior à entrada dessa grande leva de negros na sociedade. Muitos negros ali vinham de grandes gerações, né? A mãe, o avô, o bisavô e etc., eram escravos, então a única coisa que esse negro sabia fazer era trabalhar nas fazendas. E aí, esse negro vai para a sociedade, como é que ele vai ser visto, como é que ele vai ser integrado? Foi um ponto negativo. Por isso que muitos negros, pós 1888, continuavam nas grandes fazendas em troca aí de um pequeno salário pago pelo senhor. Na tabela aí, pessoal, nós temos a quantidade de imigrantes que chegavam desde 1884 até 1924. Então, vocês estão vendo que
De 1884 até 1924, nós temos um grande salto, uma pequena queda aqui, pelo menos no número de alemães e no número de espanhóis, mas isso não era preocupante porque essa queda foi acentuada no século seguinte, né? Graças ao incentivo ao fim da escravidão e ao incentivo também à mão de obra que era muito necessária nas grandes fazendas cafeicultoras do Brasil. Durante 40 anos, Dom Pedro II governou o Brasil, mas na década de 1880, esse governo, né, que durou quase 50 anos, de 1840 a 1889, 49 anos, sofreu alguns desgastes esses provocados por práticas internas e por conflitos históricos. Né? Vamos aqui a algumas causas que levaram ao desgaste do imperador Dom Pedro II. Primeiro, como que o Dom Pedro II chegou até o poder? Como que esse cidadão vai assumir o seu papel enquanto líder da nação em 1840? Quando o pai dele sai do Brasil em 1830, várias revoltas vão acontecer no governo brasileiro, né? No território brasileiro. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Cabanagem, no estado do Pará, Revolta dos Malês, a Revolta de Sabinada, no estado da Bahia, e a Balaiada, no estado do Maranhão. Algumas dessas revoltas, né, como a Farroupilha e a Sabinada, pretendiam até fazer com que os seus territórios fossem independentes. Tudo isso aí no período regencial, que vai de 1830 a 1840. Em 1840, Dom Pedro II atinge a idade de 14 anos. E, para tentar controlar os ânimos e apaziguar essas grandes revoltas regenciais, ele assume o trono como o grande imperador do Brasil, mesmo aos 14 anos. Ele vai fazer uma série de medidas, né, como incentivar a política cafeicultora, incentivar o latifúndio. Porém, em 1864, ele vai se envolver com o Paraguai numa grande guerra que vai fazer milhões de vidas serem perdidas por conta de, como vocês podem observar no mapa, o controle de uma área para o Oceano Atlântico. O Paraguai não tinha, ainda não tem, né, saída para o mar, nem vai ter por conta da sua localização geográfica, e o Paraguai queria controlar o que está de verde aí, ó, e agora que está riscado de vermelho. Queria controlar essa saída para o Oceano Atlântico com mãos de ferro, o ditador Solano Lopes. Dom Pedro se juntou com a Argentina e o Uruguai, fizeram essa grande guerra, ganharam do Uruguai, mas mesmo essa vitória fez com que, ao longo da década de 1860, 1870 e 1880, com o fim da escravidão, esse governo do imperador Dom Pedro II tivesse um grande desgaste, chegando ao fim em 1889, com um golpe militar. E aí é o início da República Brasileira, no dia 15 de novembro. A aula essa que a gente vai ver depois. Valeu, até a próxima.